O cadastramento do plano de contas se faz aqui na aba Contábil, Tabela, Plano de Contas. Ao entrar aqui, lhe é apresentado um formulário. Deixa eu fazer uns esclarecimentos iniciais, importantes, porque eu não tenho como explicar nessa curta videoaula tudo que se refere a plano de contas. O Camelo pressupõe que a pessoa que vá fazer um cadastro de plano de contas tenha conhecimento de como isso funciona. Sem esse conhecimento prévio, fica um pouco difícil você fazer o cadastramento. Não é que não queira, é que realmente exige por se tratar de uma coisa bastante técnica. Um outro esclarecimento importante para você é o seguinte: o Camelo ele já vem com um plano de contas pré-cadastrado. Uma sugestão nossa: se você quiser saber qual é esse plano de contas, você vai entrar aqui em Contábil, Relatório, Plano de Contas, e aí você imprime esse relatório. É muito importante porque aí você já vai ver quais contas que tem, quais contas que não tem, para você se guiar. Então, continuando aqui no cadastramento. O primeiro campo aqui do formulário é a identificação da empresa. Tem conta que serve para todas as empresas, por exemplo, uma conta de despesa, tá? Despesa com luz. Se na sua empresa tem mais de uma filial, a conta de luz vai servir para todas as empresas. Então, é uma conta que você vai informar aqui, essa conta serve para todas. Agora, vamos supor que você tenha diversas filiais e cada filial tenha uma conta bancária. Tá? Então, aí você vai ter que escolher a filial a que se refere àquela conta bancária, por exemplo, que você quer cadastrar. Então, vamos supor que eu vá cadastrar aqui uma conta no Banco Itaú. Então, eu vou aqui para o núcleo de treinamento Camelo. Eu vou clicar aqui no núcleo de treinamento Camelo. Aí o passo seguinte é escolher a sintética. A conta de um banco, ela fica na sintética bancos conta movimento. Tá? É por isso que eu digo que você tem que ter um conhecimento prévio de plano de contas, para saber em que conta sintética você vai cadastrar. Tá? Conta sintética vai ser cadastrada. Tem conta sintética aqui, por exemplo, a conta caixa, que ela é exclusiva para uso do Camelo. Então, você não consegue cadastrar um caixa aqui porque tem exclusividade para o Camelo. Se você chegar nesse ponto e tiver alguma dúvida, não adianta, você vai ter que falar comigo. Muito bem, então continuando. Bancos conta movimento. Você escolhe a conta bancos movimento, que é a conta sintética, localiza aqui para saber se já tem alguma. Olha, já tem uma conta de banco cadastrada nessa sintética, que é o Bradesco. Vamos supor que você queira cadastrar uma segunda conta. O que você faz? Você vai pôr aqui o número 2, que é a próxima, né? Porque você já tem... A número 1 já está cadastrada, está aqui, ó. O próximo, então, é o número 2. Né? Você colocou aqui o 2, deu um tab, e aí ele preenche aqui, ele monta a conta analítica, e aí você entra com o nome, né? Banco Itaú. Você pode pôr, por exemplo, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número da conta, para facilitar, né? Caso você tenha mais de uma conta no Banco Itaú e assim por diante. Então, a explicação básica é essa, tá? Nesse ponto aqui, eu posso salvar isso aqui e está feito o cadastro do Banco Itaú, ok? Essa é a explicação bem básica. Se você não quiser saber mais detalhes, pode parar por aqui. Mas eu vou falar agora um pouquinho de 3 campos principais aqui, muito opcionais, melhor dizendo, muito importantes. O campo centro de custo. Normalmente você usa isso aqui quando se trata de despesa, ok? Eu vou salvar aqui a conta do Banco Itaú e vou lá para uma conta de despesa. Vamos lá, salvar. Então, eu vou abrir aqui o grupo despesa, vou rolar aqui com o mouse, vou chegar aqui em despesas gerais administrativas. E vou localizar aqui para saber o que eu já tenho de despesas gerais administrativas. Olha, eu já tenho aqui cadastrado água, esgoto, alimentação, eu tenho uma série de contas aqui cadastradas, tá? Vamos supor que eu quisesse cadastrar uma conta, né? A última conta cadastrada aqui foi o 27. Vamos supor que eu quisesse criar uma conta nova aqui que não tem. Por exemplo, vamos supor que eu costumo dar um churrasco no final de semana para os funcionários e eu quero controlar essa despesa. Como é que eu faço? Eu venho aqui e ponho 28, tá? Dou um tab, aí ele monta a conta sintética aqui, ó, 34, 12, 28. E aqui eu venho e ponho churrascos de final de semana. Confraternização com os funcionários, tá? Muito bem. Isso aqui a gente costuma dizer que é a natureza da despesa. Churrasco é uma natureza. Vamos falar de tipo primeiro, tá? Esse campo tipo aqui tem 2 tipos. As despesas, ou ela é fixa ou ela é variável. Esse campo é utilizado para o cálculo do ponto de equilíbrio que tem aqui no Camelo. Ó, se você vier aqui, contábil, relatório, você vai ver que aqui tem um relatório chamado ponto de equilíbrio. Para calcular o ponto de equilíbrio,
Quem sabe como isso funciona, sabe também o seguinte, que para calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso ter as despesas classificadas em fixos e variáveis. Então, esse campo aqui, tipo fixo e variável, serve para calcular o ponto de equilíbrio. Eu disse que é opcional, e é. Se você não quiser, não precisa fazer nada, deixa como está. Tá? Mas se você quiser, você classifica isso em fixo ou variável, porque isso vai ser muito útil no cálculo do ponto de equilíbrio. Depois você assista ao relatório do ponto de equilíbrio, né? O contábil relatório ponto de equilíbrio. Então, é para essa finalidade. Agora vamos falar do centro de custo. Quando você cria uma despesa, como por exemplo churrasco, água, alimentação, como tem aqui embaixo, essas despesas a gente chama despesa por natureza. Essa classificação, esse nome é natureza da despesa. A despesa ela pode ser classificada segundo a natureza, por exemplo, churrasco, e segundo o centro de custo. Pode ser que eu fiz um churrasco para o pessoal da entrega, diferente, por exemplo, do pessoal administrativo. E se eu quiser controlar os churrascos por centro de custo, quanto que eu estou gastando de churrasco para o pessoal da entrega? Quanto que eu estou gastando de churrasco para o pessoal da administração? Se eu quiser fazer essa identificação, essa separação, então aqui eu opto em dizer para o plano de contas o seguinte, me identifica o centro de custo na hora que eu for contabilizar a despesa. Sim ou não? Tá? Se eu pôr sim, aí o Camelo, na hora de você contabilizar uma despesa, ele vai te pedir qual é o centro de custo daquela despesa. E o centro de custo, você cadastra aqui, ó, em administrativo, tabela, centro de custo. Tá? Isso tudo está muito integrado. Agora vamos falar aqui da natureza. Isso aqui é a natureza do saldo. Esse campo aqui é para ajudar os usuários a não fazerem lançamentos errados. Os saldos, eles podem ser devedor, credor igual a zero. Mas tem conta que uma hora está devedora, outra hora está credora. Por exemplo, uma conta de banco. Os bancos normalmente têm um limite de cheque especial, uma hora está devedor, outra hora está credor. Então isso varia um pouco. Agora, tem contas, por exemplo, uma conta de caixa. Uma conta de caixa, ela só pode ser devedora ou igual a zero. Tá? Muito bem, então esse campo natureza aqui, de saldo, é justamente para você identificar qual é a natureza do saldo e ajudar o usuário a fazer os lançamentos corretamente. Por exemplo, o churrasco de final de semana, a conta de despesas, é uma conta que só pode ser devedora. Então você deveria pôr aqui, ó, exclusivamente devedora. Ou seja, não tem conta de churrasco de final de semana credor. Se você põe exclusivamente devedora, o que vai acontecer? Se a pessoa fizer um lançamento errado e transformar o saldo devedor em credor, o Camelo simplesmente não deixa fazer, evita o erro. Então, essas naturezas aqui é para evitar erro de lançamentos contábeis. Okay? Se você quiser mais detalhes, depois você entra em contato comigo que eu te explico melhor. O outro campo aqui é do comentário, né? E aqui você explica para que serve essa conta? Para contabilizar os gastos, né? Os gastos de churrasco, o próprio nome já está dizendo, né? Os gastos de churrasco no final de semana. Só para quem for usar a conta saber para que serve essa conta. Observação, né? Se você quiser fazer alguma observação em relação à conta, você põe aqui. E por último, se ela estiver ativa, é ativo, se ela estiver inativa, é inativa. Naturalmente está ativa. Agora é só salvar, né? Salvou, o processo executado com sucesso, está terminado o cadastramento. É isso, muito obrigado.